paz do Senhor para os irmãos, novamente, um bom dia, na paz do Senhor. Vamos meditar um pouquinho sobre um assunto que, na minha opinião, é a principal tarefa de uma igreja: missões. Tem se falado muito em missões, congresso de missões, teologia sobre missões, missiologia, tantos congressos, festividades, mas em eventos que já participei, como Marcha para Jesus, é muito bom no sentido de propaganda, no sentido de chamar atenção, no sentido de levantar uma bandeira diferente do Evangelho, mostrar nossa alegria. Porém, Isaías capítulo 60, queria ler aqui um versículo, e depois vamos para Salmo e Mateus. Isaías 60 tem uma passagem, como missões é importante. Aleluia. Porque os povos cobriram a terra, a escuridão cobriu os povos. Isaías capítulo 60, o versículo 1 e 2. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, a sua glória se verá sobre ti. Bom, aqui fala do futuro próximo, na volta de Jesus, quando Jerusalém será restituída a sua glória. Todos os reis o louvarão. É uma palavra escatológica, mas eu quero me prender aqui no verso 2, a parte A. Eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Senhor, fala conosco, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar nas trevas, na escuridão que está os povos? O povo ocidental, Estados Unidos, Europa. Você já parou para meditar na correria frenética da tecnologia, no mercado de trabalho, os transportes cheios, a movimentação nas avenidas, a loucura do prazer desenfreado, todos esses sinais negativos? Olha o que diz a Bíblia: a escuridão cobriu os povos. Onde está a luz? Onde está a luz? Onde está o entendimento? Onde está o sentido da vida? Está em fazer missão. Você faz missão, em primeiro lugar, orando. Ore pelos que estão perto, ore pelos que estão longe. O primeiro ponto de partida de você fazer missão é orar. Orar pelos missionários, orar para aqueles que vão ao campo, orar pela igreja perseguida, orar por países fechados ao Evangelho. Orar. Segundo lugar, descruzar os braços e fazer o que está ao nosso alcance. Comece um por um, discipulando, orientando. Porque Jesus, ao ressuscitar,
Primeiro ele treinou os seus discípulos, fez deles apóstolos. E na chamada grande comissão, ou seja, 2 missões, em Marcos 16:15, Jesus deu uma ordem imperativa: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Interessante, pregar o evangelho. Pregar o evangelho. O que é o evangelho? É a boa notícia que o nosso pecado foi pago. É a boa notícia que tem vida eterna. É a boa notícia que temos que viver com Deus na eternidade. Então o Evangelho descarta a possibilidade de uma boa vida na terra. Quem prega o Evangelho não pode pregar o Evangelho do imediatismo, o Evangelho do universalismo, que afinal de contas, porque Deus é amor, todos serão salvos no futuro. Não. Quem prega o Evangelho tem que mostrar 2 caminhos: o caminho da obediência e o caminho da rebeldia. É isso o Evangelho. Mostrar a eternidade. Porque Evangelho não é exibicionismo de momentos de euforia, momentos de entretenimento. Embora o Evangelho relaxa nossas tensões emocionais. O Evangelho é paz. Paz na família, paz doméstica, paz no trabalho, paz entre os irmãos. O Evangelho traz o bem-estar espiritual. E às vezes deixa o crente acomodado nisso. Nós precisamos ter o fogo das missões. O que você sente quando vê multidões na escuridão? Você para um advogado na rua, um juiz de direito, um militar, um capitão, enfim, qualquer pessoa que tem uma certa patente, uma certa cultura secular, e as primeiras palavras dessa pessoa, você percebe que essa pessoa está na escuridão espiritual. A Bíblia diz que, em Mateus 4,17, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na sombra da morte, a luz raiou. Então o povo está assentado na sombra da morte. O mundo está espiritualmente assentado, acomodado na sombra da morte, esperando a morte. O crente que tem vida já está na vida. Queres entrar na vida? Jesus falou para o homem rico: guarda os mandamentos. Guarda os 613 mandamentos. Como ele não conseguia, ele tinha que seguir Jesus como nós. Tinha que se desprender de tudo para seguir Jesus. Você já se desprendeu de tudo para seguir Jesus? Uma das maneiras que podemos seguir a Jesus é fazendo missão. Porque longe de nós querer o Evangelho só como estilo de vida nosso, pessoal, né? Não pode ser assim. O crente precisa fazer missão, e a missão, em primeiro lugar, é espiritual. É apontar o caminho da cruz. Entrar logo no caminho da salvação, sem fazer rodeios. Bom, podemos dar um alô, um diálogo prolongado,
ou um diálogo curto, mas entrar rápido no assunto da salvação. Porque multidões passam por nós e nós não a alcançamos. Uma certa vez eu estava num show gospel na Praia Grande, no bairro da Aviação, antes do bairro da Tupi e Oceano. O bairro da Aviação e depois da Guilhermina. Eu estava congregando na Praia Grande, uma determinada igreja, e fui nesse show gospel, onde estava tocando Cades Barneia. A princípio cheguei lá, cumprimentei todo mundo, subi do palanque, entrei no camarim, cumprimentei os artistas, entre aspas, abracei alguns deles e subi no palco para ver o Cades Barneia. E a multidão lá embaixo, escutei um som, dois, ajudei a bater palma. Mas os pastores se reuniram, deram as mãos para orar pelos demônios da cidade. Falei, não, orar pelos demônios da cidade? Não, eu não entrei na roda. Eu desci com 500 folhetos na bolsa e fui no calçadão, era temporada de verão, e a Praia Grande, depois do Guarujá, é a que enche mais. Por causa da extensão da praia, muito cheia ali na temporada. Peguei os folhetos, fui lá para o calçadão. E todas as pessoas que passavam, eu falava, olha lá para a praia. Sabe quem é aquilo lá? Não. O que está acontecendo lá, aquele barulho lá? Ali é missão. Ali é Jesus Cristo que está ali. Que dá o fôlego para vocês. Morreu na cruz para perdoar seus pecados. Senta um pouquinho para escutar a música. Não dava nem para escutar a música do calçadão. Ele estava lá no meio da areia. Cades Barneia. Alguns grupos bons, gospel, mas que não estavam trazendo impacto nas pessoas que não são crentes. Os crentes estavam ali, tudo reunido, aplaudindo, louvando. É uma pequena influência, é um pequeno impacto, mas está muito longe de missão. Porque eu peguei os folhetos e comecei a gritar no calçadão. Pessoal, dá uma paradinha aí. Olhem para a praia. Ali está um grupo gospel muito famoso. Cades Barneia. Cades Barneia é o nome de um deserto que o povo andou para a Terra Prometida na história de Moisés, na Bíblia. Olha lá para a areia. Presta atenção na música. Desça aqui, desçam para a areia. Jovens, desça um pouquinho. Entra lá, vai lá ver. É um grupo bom de gospel. Gospel no inglês quer dizer evangelho. Evangelho é boa notícia que Jesus perdoa pecado. Aí parou centenas de pessoas. Alguns começaram a descer na praia para ver o Cades Barneia. Mas eu fico pensando, irmão, se eu não tivesse ido naquele calçadão gritar com os folhetos, aquela multidão de turistas nem olhava para a praia. Alguns pensavam, ali é crente, ali é crente, ali é crente, os bobinhos, deixa eles para lá. Não, eu gritei, vocês estão perdendo o maior evento na Praia Grande agora. Ali, olha para a sua direita. Então, missão é isso. Missão é chamar atenção para Cristo. Chamar atenção para o que temos que oferecer. Influência. Impacto. Quero até não me desculpar, mas citar uma coisa que me aconteceu ontem. Eu estava querendo ir para a praia, participar do movimento jovem, mas eu estou com a sinusite atacada. E de vez em quando me dá muita tontura. Então, por esse motivo, eu evitei pegar sereno ontem à noite. E deixei de ir,
no canal 6 para ajudar, para ser mais um, para cantar, para conversar. O povo vê mais um reunido ao grupo cristão. Maravilhoso isso aí. Mas eu quero falar aqui nessa programação que eu não fui por um problema sério que eu tenho de sinusite. Estava me dando uma certa tontura na parte de labirintite. E eu evitei sair à noite. Para não pegar o sereno, embora podia ir de touca, bem agasalhado, mas a minha esposa me advertiu que seria bom eu não ir. Fora isso, irmão, como me alegrei de ver os jovens ontem à tarde aqui na sede, todos envolvidos num só objetivo: missão. Aleluia! Missão, ir para a praia, fazer conexão, botar para quebrar, falar de Jesus, cantar, fazer qualquer barulho sagrado. Aleluia! Isso é missão. Aleluia! Missão está no coração de Deus. Quando eu me converti, eu quero cantar um corinho. Logo quando eu me converti, quando eu tinha 24 anos, 23, a mocidade cantava um corinho assim: missões, 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 é o tema da Igreja de Deus. Missões, 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 é o tema da Igreja de Deus. Aleluia! Missão. A Bíblia é um livro missionário. Paulo foi o maior missionário. Jesus, missionário por excelência, percorria toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas, curando todos os enfermos. E a sua fama chegou até a Síria e trazia muitos endemoniados, paralíticos, cego, manco, ressecado, e ele os curava. Aleluia! Jesus andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino de Deus. Isso é missão. Podemos escolher um bairro por dia e entregar folheto nas casas. Podemos, no meio de transporte, falar alguma coisa para alguém que está sentado do lado. Ontem, peguei o ônibus e coloquei 2 folhetos no banco. E observei 2 pessoas, pegou o folheto e leu quase toda a viagem. É missão. Quando me levantei, eu cutuquei no ombro da senhora. Gostou do folheto? Ai, adorei. Foi você que colocou aqui? Foi. Ah, eu observei até o endereço, é Santos. Falei, Macuco com Boqueirão. Pode participar lá na Igreja Evangélica da Paz. Está aí o carimbo atrás. Coloquei no banco do ônibus. A senhora leu e depois que ela leu, eu cutuquei no ombro dela. Gostou da leitura? Isso é missão. Aleluia. Queria ler mais uma passagem. Salmo 68. Se você ver na concordância bíblica, tem muitas passagens, irmão, sobre missão. Salmo 68, 11. Salmo 68, 11. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Aleluia! Grande era o exército. Eu me lembro quando me converti, tinha banda, saía banda na rua. Os jovens todos uniformizados, marchando. Chamava a atenção dos ônibus, dos carros, pessoal dos pontos do ônibus. Cruzadas eram feitas aqui em Uricumurça, campo da Portuguesa Santista. Participei de alguns eventos ali. Muito bom. Fazer missão
jogar a rede que pega toda a qualidade de peixe. Vem espírita, vem católico, vem muçulmano, vem macumbeiro, vem tudo para ser purificado pela palavra de Deus. A Igreja Evangélica da Paz tem uma boa recepção. Você pode vir nos visitar, será bem atendido aqui no plantão durante o dia. Pode vir aqui, sempre tem um obreiro à disposição. Se eu estiver na rua, tem outro aqui. Se eu estiver aqui, posso auxiliar. Os jovens, nosso pastor Lucas, muito legal, muito versátil. Aleluia! Os jovens aqui na técnica de som, muito maravilhoso. Pregando a palavra, todo mundo ocupado na divulgação da palavra de Deus, também pelas redes sociais, muito bom. Aleluia! Grande era o exército dos que anunciam boas coisas. Jesus saiu e viu uma grande multidão. E começou a ensinar muitas coisas. Marcos, capítulo 6, verso 34. Nesse capítulo 6 de Marcos, no verso 2, diz que ele saindo pregava nas sinagogas. Marcos 6,6, saindo pregando nas aldeias. E o verso 34, 6:34 de Marcos, vendo uma grande multidão. Então Jesus pregava nas sinagogas, nas aldeias e na grande multidão. A grande multidão, podemos usar um megafone. Uma vez ou outra eu estou saindo com o meu radinho, minha caixinha de som. Estamos fazendo esse trabalho lá na Cidade Náutica, antes do culto da tarde. Começa às 3 horas. Chego lá 1h30, 1h, fico ali 2 horas, dando folhetinho na porta da igreja e dando alarme além do trânsito. O pessoal para, olha a placa da igreja, eu vi muitas pessoas abaixa a cabeça, dá com a mão, chauzinho. É missão, fazer missão, mostrar que o evangelho é real, está vivo, não como movimento. Eu não estou pregando aqui uma mensagem artificial, que o evangelho é apenas um exibicionismo de evento. Não. É uma coisa que funciona. É uma propaganda que funciona. Por quê? Porque o mundo está totalmente distraído com muitas coisas. Lembra do que Jesus falou, irmão? A semente, a boa semente que caiu sobre os espinhos. Os espinhos cresceram e ficou abafada a semente. Lembra disso? Na parábola do semeador. Então, muita gente, por causa dos problemas da vida, problema em casa, mau relacionamento, por não ter fé viva em Cristo, a palavra de Deus fica abafada nessas vidas, que abandonaram a igreja, nunca mais leram um folheto, a Bíblia está com as páginas amareladas, empoeiradas na estante. Que sinal negativo, que escuridão na casa, no coração dessa pessoa. Mas você fazendo missão, a Bíblia é aberta. As páginas começam a tomar ar, não ficam amareladas. Quando há avivamento, é mais missão que se faz. Avivamento está ligado a missões. Missões está ligado a avivamento. Quando não há avivamento, não há missão. Fica uma rotina cansativa. Culto, 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 culto. Tá certo. Tem que ir culto após culto. Mas um culto é diferente do outro.
você vai num culto na expectativa de outro culto mais próximo de Deus. Aleluia. Ir ao culto, essa rotina é maravilhosa. Mas, quando Deus opera, Deus não é apenas repetitivo. Deus é criativo. Cada culto ele cria novas coisas maravilhosas em cada culto. Você pensa que o culto vai ser de um jeito, é de outro. Porque Deus sabe moldar e trabalhar em nossos corações. Aleluia. Às vezes Deus é repetitivo. Às vezes é o mesmo irmão que está pregando. Mas você percebe que a mensagem é outra. O toque é outro. A graça é outra. Aleluia. Os dias de culto são o mesmo. Mas o Deus que está presente vivifica tudo. Aleluia. Glória a Deus. Interessante. Estou meio habituado, bastante habituado a dirigir o culto da tarde. Ontem, pela minha alegria, de ver o Edson Miranda dirigindo uma oração de mais de meia hora, chacoalhou tudo com a oração, os irmãos se animaram, ouvimos testemunho de uma irmã, que deu testemunho, que estava andando de bicicleta, o carro pegou, mas ela não se machucou. Não teve um arranhão, livramento. Ouvimos esse testemunho no culto da tarde. Depois ouvimos a palavra de Deus sobre a fé. E sempre há algo novo no que a gente escuta. A gente nunca sai da mesma forma que entrou na igreja. Então, meus irmãos, para você ler em casa, irmão, irmã, ouvinte, o Salmo Missionário, sabe qual é? O Salmo Missionário é o Salmo 67, que eu vou ler 3 versículos. Aleluia. Salmo 67 é o Salmo Missionário. O reino de Deus abrange toda a terra. Deus, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Olha aqui, para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Olha a missão aqui. Louvem a ti, ó Deus, os povos. Louvem os povos todos. Eu não falei que Deus é repetitivo? Olha aqui, Salmo 67, 3. Agora pula para o 5. Louvem a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Olha aí. Vai aqui o Espírito Santo repetindo um versículo 2 vezes. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Verso 3, agora o 5. Louve-te a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Salmo missionário. Quando você canta e alguém escuta, você está fazendo missão. Você tem cantado alto em algum lugar? Alguém tem escutado o teu louvor? É missão. Quer ver um exemplo? Um salmo antes, 66, 8. Glória a Deus. Salmo 66, verso 8. Anote se interessar. Salmo 66, 8. Olha. Bendizei povos ao nosso Deus. Olha a parte B. Salmo 66, 8. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Vamos repetir? Fazei ouvir a voz do seu louvor. Louvor alto. Louvor no pensamento é o Espírito Santo. E louvor na voz alta é você exercitando o que está no pensamento. Não é? Fazer ouvir a voz do louvor. E ontem a mocidade cantou na praia.
não pude ir. Estava com vontade, desejo de ir, mas estava com a sinusite atacada. A única coisa que eu fiz foi dobrar o joelho na cama, quando deu 7 horas, e orei pela mocidade. Orei pela mocidade que estava na praia. Jesus, quem vai passar por ali? Quem vai ver? Jesus movimenta qualquer coisa, faz um milagre. Nenhum esforço ali é em vão. Aqueles que vão de carro, de bicicleta, toda a organização, todo preparo, todo louvor programado, todo louvor sem ser programado, todo movimento faz uma obra. E Deus fez. Não sabemos como, mas você vai ver aos pouquinhos o crescimento da igreja. Através disso, desse luau, desses encontros, porque é tudo feito com oração. Tudo é feito com oração. Quantos joelhos se dobram aqui na igreja? Senhor, abençoa a mocidade da igreja. Abençoa tudo que eles planejarem. Abençoa todos os eventos. Abençoa, abençoa, abençoa. Por exemplo, abençoa, Senhor, a minha pregação lá na praça. Mas se eu não for na praça e não pregar, como é que Deus vai abençoar? Né? Oração. Toda oração tem que ter ação. Aleluia. Toda oração tem que ter ação. E missão é ação. Ação é missão. Amém? Qual é o salmo missionário? 67. Louvar a Deus todos os povos, pedir misericórdia para que na terra se conheça o teu caminho. Muitos na terra não conhecem o caminho de Deus. O que é o caminho de Deus? É temer a sua palavra. Qual o caminho de Deus? Tem 2 caminhos, não tem? Um para o céu, um para o inferno. Qual é o caminho do céu? Temer a sua palavra. Amém? Vamos agradecer e orar? Senhor, obrigado por essa palavra que o Senhor me deu. O Senhor nos deu essa palavra. Quero orar pelos jovens. Fiquei muito motivado quando vi aquele movimento à tarde aqui, discipulados, movimento alegre de fé entre os jovens. O trabalho que foi feito, Senhor, começa a trabalhar nos corações que receberam um toque da tua mensagem. Abençoa, Senhor, os trabalhos que se seguem na sede, nas subsedes. Vai abençoando, Senhor, toda a liderança, da saúde, muita vida e saúde para o pastor Edson Miranda, Senhor. Estamos diuturnamente orando por ele. Abençoa a sua filha, que já está um pouco melhor. Tem misericórdia dessa situação. Senhor, abençoa meu filho do trabalho. Abençoa a sua entrada, a sua saída. Abençoa aqueles que estão trabalhando agora. Aqueles que estão nos ouvindo agora. Derrama, Senhor, a tua bênção sobre cada um. Eu te agradeço por esta palavra que o Senhor tem nos dado sobre missão. Põe missão em nossos corações. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.